Olá, vamos começar a nossa aula 2, né? Tema 2, salário e remuneração. E vamos começar fazendo uma distinção técnica entre o que é considerado salário e o que é considerado remuneração, tá? Coloquei um gráficozinho aí bem simples para vocês, mas vamos entender o seguinte: remuneração é algo bem mais amplo do que o conceito de salário, tá? Salário é tudo aquilo que o empregador tira do próprio bolso e paga diretamente ao empregado, tá? Pouco importa se aquilo é salário base, salário contratual, salário mínimo, se é aqueles chamados penduricários salariais, né, que nós vamos ter os adicionais, né, adicional de hora extra, adicional de hora noturna, adicional de transferência, entre outros, tá? Tudo é salário. Por quê? Porque tudo aquilo que a lei manda pagar diretamente do empregador ao empregado é considerado salário, tá? Bom, essa é a regra. A gente vai ver depois que comporta algumas exceções, mas essa é a regra. Já remuneração é um conceito mais amplo. Por quê? Porque envolve não só aquilo que é pago diretamente do empregador ao empregado, mas envolve também um conceito de gorjeta. Gorjeta é um tipo de pagamento que é feito por um terceiro para o funcionário de uma certa empresa. Então, quando eu tenho um empregado que diz que recebe remuneração, é porque ele recebe salário mais gorjeta. Esse é o conceito, a grosso modo, de remuneração. Gorjeta é tudo que um terceiro paga diretamente ao funcionário. Bom? Então, cuidado que nós temos essa distinção. Quais são os elementos, 5 elementos caracterizadores daquilo que consideramos salário? Primeiro, o salário é habitual, tá? Já que o contrato de trabalho é de trato sucessivo, ele acontece todo dia, toda semana, etc. Então, há uma sequência de trabalho, portanto, uma sequência do dever de pagar o salário. Mas não basta ser habitual, ele tem que ser periódico. O que é ser periódico? Tem que ser pago em um período máximo estipulado por lei. Então, o salário é pago de mês em mês. O máximo, eu posso ter um salário pago por dia, por semana, por quinzena, no máximo um mês. É claro que nós vamos ter algumas exceções. Por exemplo, gratificação. Algumas gratificações não são pagas todos os meses. O exemplo mais claro e evidente que a gente tem disso é a chamada gratificação natalina, que nós conhecemos com outro nome de 13º salário, que é pago uma vez por ano em 2 parcelas. Tá? Então, existem algumas poucas exceções, mas existem. Outra característica do salário ele é essencial, é essencialidade, ou seja, o empregado tem no salário, se não a única fonte de sobrevivência, pelo menos a principal fonte de sobrevivência. Por isso que todo emprego é a título oneroso. Não existe emprego a título gratuito. O que pode existir é um trabalho a título gratuito, mas emprego jamais, tá? Uma outra característica é a quantificação, ou seja, quando eu vou contratar um empregado, ele tem que saber quanto ele vai ganhar. Ou ele vai ganhar um salário fixo, ou um salário fixo mais uma gratificação, ou um salário fixo mais um percentual, ou ele vai ganhar só percentual. Por exemplo, ele é um comissionista puro, que ele recebe por comissão. Essa comissão pode ser somente em percentual, por exemplo, 5% do total da venda que ele fizer naquele mês, ou pode ser uma comissão em um valor fixo. Por exemplo, a cada venda que ele fizer, ele vai ganhar R$ 200, tá? Então, mas é quantificado. Tá? Ou é R$ 200 por venda, ou 5% em cima da venda, ou um salário fixo mais comissão, ou só um salário fixo. É claro que quem ganha salário variável, né, esse aqui é quantificável por meio de um percentual ou de um valor fixo de uma gratificação, por exemplo, você já sabe quanto é o valor do percentual. Vai depender de você o tanto que você vai ganhar mês a mês, tá? Mas o valor do salário dele tem que ser quantificado ou pelo menos quantificável, tá? E a última característica que temos é a reciprocidade, ou seja, primeiro o empregado trabalha, depois ele tem o direito a receber o salário. Não existe o inverso. O contrato de trabalho ele é sinalagmático, ou seja, existem obrigações recíprocas. Então, primeiro o empregado trabalha, depois ele ganha o direito de receber o salário. Lembrando que o salário é de mês em mês, e essa é a regra no Brasil, e ele depende dessa habitualidade, ou seja, do trato sucessivo. Tá? Bom, quais são as formas que se divide o pagamento no Brasil? Nós temos o salário chamado por unidade de tempo, que é o mais comum, então todos os meses, todo dia, toda semana, toda quinzena. Nós temos uma outra forma remuneratória chamada por produção, que é aquela em que o empregador pega a quantidade que o empregado
trabalhou, tá? E a cada unidade que ele realizou, ou uma venda, ou um objeto que ele fez, enfim, algo que ele produziu, ele vai ganhar um valor fixo em cima daquela produção, tá? Então, por exemplo, se ele fez uma peça, cada peça é R$ 20. Então, ele tem que produzir dezenas de peças, centenas de peças por mês para ter um valor de um salário, por exemplo, de 2, 3, 4, 5 mil reais por mês. É por produção. O outro tipo de forma de pagamento que nós temos é chamada tarefa. Tarefa é uma forma mista que junta as duas formas anteriores que eu expliquei, unidade de tempo e produção. Então, por exemplo, eu posso acertar com o empregado que ele tem que produzir 80 peças por dia. E ele tem 8 horas para produzir essas 80 peças por dia. Se um belo dia, na 7ª hora, ele já produziu 80 peças, ele está dispensado, ou seja, ele já cumpriu a tarefa diária dele, tá? Professor, mas se ele quiser continuar trabalhando, então vamos supor que com 7 horas ele já produziu as 80 peças. E mais uma hora que ele ficou trabalhando, ele produziu mais 10 peças. Então ele vai passar naquilo que exceder do que foi ajustado com ele na quantidade de peças por dia, tá? Na quantidade de tarefa por dia. Se ele exceder isso, ele passa a ganhar por produção. Cada objeto que ele produzir vai ter um valor que dá para ser quantificado. Então, por isso que existe tarefa é um misto dos dois anteriores. Você tem que trabalhar um limite máximo de tantas horas por dia, mas tem que produzir o mínimo. Uma vez que você produz o mínimo, você já está liberado do trabalho naquele dia. Tá? Salário variável é o que eu falei para vocês, que é a quarta modalidade de forma de pagamento, é aquele que vai depender do trabalho do empregado. Geralmente é por comissão ou percentagem. Comissão aqui é na ideia de um valor fixo, em real. Percentagem, percentual, 1%, 2%, 10%, 15%. Tá? Lembrando que sempre tem que ser garantido o salário mínimo todo mês. Então, se o empregado não vende o suficiente para ganhar nem o salário mínimo, o empregador tem lá e ao final do mês, do período, ele tem que completar. Se o empregado está regido por uma norma coletiva, ou seja, um salário mínimo por acordo coletivo, que normalmente a gente chama isso de piso normativo, esse valor também tem que ser garantido àquele empregado. Tá? E o último, essa forma de pagamento, eu botei mais com cuidado, que vocês têm que ter, chama-se salário complessivo. Ele é uma forma proibida. O que é o salário complessivo? A gente vai ver já um modelo de contra-cheque. Vocês vão ver que no contra-cheque ele é todo delimitado. De um lado, vem dizendo o que é o positivo, ou seja, o que o empregado está ganhando e por quê. E do outro lado, na outra coluna, vem dizendo quanto equivale as deduções. Tá? Então, eu não posso fazer um recibo para o empregado colocando só o valor global que ele está recebendo. Então, vamos ver aqui um contra-cheque. Olha só. Tá? Vou ampliar aqui dessa vez. Olha o contra-cheque. Eu tenho aqui salário mensal. Né? É claro, tem o nome do empregador, nome do empregado, o tipo de o cargo que ele é, tá? Onde ele trabalha, admissão, enfim, o mês que está sendo feito o pagamento. E aí aqui tem o principal, descrição das verbas salariais. Eu botei aqui, peguei um exemplo onde tem 11 itens. Veja que nem todos são salários, ou seja, nem todos são positivos. Eu vou ter salário mensal, tá? Aí tem lá o valor do salário mensal dele, deve ser o salário contratual. Tem o valor do descanso semanal remunerado, em alguns empregados ganham isso de forma diferenciada. Aí tem aqui hora extra, no caso dele é uma hora extra de 65%, provavelmente por conta de uma norma coletiva. Aí tem o valor da hora extra que ele vai ganhar naquele mês, descanso semanal remunerado sobre a hora extra, férias proporcionais que ele ganhou esse mês aqui, terço de férias, e nesse mês ele não ganhou o 13º salário. Tudo isso aqui é positivo, são os chamados vencimentos. Depois vem os descontos negativos, INSS, tantos reais, INSS sobre o 13º salário, seguro de vida, que ele deve ter contratado com alguém e pede, né, e determina que seja retirado diretamente do salário dele, e o vale transporte, como a gente sabe, o vale transporte, o empregado arca com uma parte, o empregador com outra. Então, vejam, na tabela de vencimentos, na coluna de vencimentos, eu tenho o total de vencimentos, um valor. Na coluna de descontos, eu tenho aqui total de descontos. Então, eu pego o total de vencimentos menos o total de desconto e tenho o líquido a receber. Então, o que é o salário compressivo? Seria o empregador que paga apenas o líquido e coloca num recibo só. Fulano de tal dos Anzóis recebeu R$ 1.900 nesse mês. Se ele faz isso, o empregador ele está agindo de uma maneira prejudicial a ele próprio e ao empregado. A ele próprio por quê? Porque se o empregado entrar com uma ação na justiça, ele vai dizer, o meu recibo de salário era esse, R$ 1.900,
mas eu não ganhei hora extra, eu não ganhei 13º, enfim, não tenho recibo de forma explicativa. Então, o juiz ele é obrigado a entender que aquele valor global é como se fosse apenas um salário do mês. Tá? E é muito ruim para o empregado porque ele perde a noção do que ele está ganhando de hora extra, de 13º, de adicional de salubridade, enfim, das verbas que ele tem direito a receber e as deduções que o empregador tem a obrigação de fazer. Então, por isso que o salário complessivo, como eu coloquei aqui, cuidado, ele é proibido, é nula toda a cláusula contratual que fixa determinada importância para atender de forma global todos os direitos legais ao contratual do trabalhador. Cuidado com esse salário compressivo. Ele é muito utilizado principalmente em emprego doméstico, tá? Ou pequenas empresas que não são tão bem organizadas, e isso traz no futuro pode trazer no futuro um prejuízo ao empregador, tá? Bom, como é que se estipula o valor do salário? Eu posso ter aí o valor do salário mínimo, que é aquele delimitado por lei federal, mas eu posso ter uma lei estadual delimitando o salário mínimo estadual. Eu posso ter o salário profissional, que é aquele que é arbitrado via de regra por lei. A lei diz, olha, o engenheiro tem que ganhar 7 mil reais, por exemplo, tá? Ou posso ter também o piso salarial. Piso salarial é aquele que é delimitado por uma norma coletiva, tá? Piso salarial dos empregados que trabalham no comércio, por exemplo. Então, tem um mínimo ali, tá? Que todo mundo que trabalha no comércio tem que receber. Nós vamos ter o chamado salário normativo, é aquele que vem por uma sentença normativa. Lembre que sentença normativa acontece quando? Quando eu tenho um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, termina o prazo de validade, abre-se o processo de negociação e não se chega ao final da negociação. Para evitar que aqueles empregados fiquem de forma indefinida, sem receber a atualização salarial, o sindicato entra com ação chamada dissídio coletivo. O dissídio coletivo vai gerar, ao final, uma sentença normativa. E a sentença normativa vai dizer qual é o salário normativo no final das contas. Tá? É quando o Poder Judiciário indica o valor do salário normativo. Tudo bem? E, por fim, na estipulação de valor, nós vamos ter o chamado salário-função. Imagine uma categoria aí que é muito subdividida, como o pessoal que trabalha na construção civil. Então, lá eu vou ter o pedreiro, o auxiliar de pedreiro, eu vou ter o carpinteiro, o auxiliar de carpintaria, eu vou ter a pessoa que trabalha com encanamentos, eu vou ter a pessoa que trabalha na parte elétrica, né, o eletricista, seu auxiliar. Então, nós vamos ter aí uma categoria que vai ter uma norma coletiva, via de regra, e nessa norma coletiva vai ter várias funções. Cada função vai ter seu, digamos assim, seu piso salarial. Tá? Por isso que a gente chama de salário de função. Bom? Bom, temos algumas características que falei agora há pouco, rapidamente, vou falar agora um pouco mais lentamente. Chamada periodicidade. Periodicidade, como eu falei, tem que ter um período máximo. A legislação trabalhista diz que esse período máximo deve ser de um mês. Já havia falado isso para vocês. Com exceção das comissões, percentagens e gratificações. Gratificação, o exemplo que eu usei, eu vou repetir, o 13º salário é uma gratificação chamada gratificação natalina, e essa gratificação natalina é paga uma vez ao ano. Então, não obedece esse critério de uma vez ao mês. Percentagem de comissões, via de regra, são pagas mês a mês, mas podem ser estipuladas de 3 em 3 meses. Em regra, no Brasil não se usa assim, mas pode ser em até 3 em 3 meses. Lembrando que o dia do pagamento, quando é observado mês a mês, ele deve ser no máximo até o 5º dia útil do mês seguinte. E o pagamento tem que ser efetuado no local de trabalho, a não ser quando a empresa paga mediante transferência bancária. Então, aí não precisa ser no local de trabalho, obviamente, tá? Claro, gente, que salário pode ser pago em cheque, salário pode ser pago em dinheiro, pode ser pago em transferência bancária, não pode ser pago em moeda estrangeira, não pode ser pago com cheque de terceiro, o cheque tem que ser do empregador, porque o terceiro, quando ele paga para o seu empregado, não é salário, gorjeta, como eu falei para vocês. Então, se o empregador pega o cheque do cliente e passa diretamente para um empregado, sem entrar na conta bancária do empregador, na verdade, ele está pagando a gorjeta. E aí o empregado pode entrar com ação na justiça, cobrando salários que não foram pagos. Então, tem que ter muita atenção com isso, tá? Em relação à estipulação do valor, lembra que eu disse para vocês, o empregado, quando entra na empresa, o valor tem que ser estipulado ou estipulável. O empregado já tem que saber quanto é que ele vai ganhar, ou pelo menos o percentual, ou o valor da comissão, ou o valor do salário, seja ele fixo ou um salário variável, mas ele tem que ter uma ideia.
Vamos supor que algum empregado entre em uma empresa e não se coloque o valor do salário. O que a legislação diz? Neste caso, né, não havendo, ou seja, na falta de estipulação do salário ou não havendo provas sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a receber salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente, ou o do que for habitualmente pago para serviço semelhante. E se na empresa não tiver alguém que faça serviço semelhante ou equivalente, aí o juiz vai pegar alguém naquele mesmo município ou que é habitualmente pago para aquele tipo de trabalho naquela região. Certo? Então tem que ter cuidado com isso aí. Bom, continuando. Nós temos itens bem interessantes a respeito do que nós chamamos de proteção ao salário. Né? O salário, ele, como é algo que é necessário ao empregado, ele precisa ser protegido. Então, a legislação, tanto a Constituição como a CLT, criou diversos itens de proteção ao salário. O primeiro é o que eu falei, já até falei de um pouco agora, mas vamos falar de maneira mais específica. O salário, ele não pode ter sua forma de pagamento alterada. Então, vamos imaginar que o empregado começou a trabalhar recebendo um salário fixo de R$ 2.000, de R$ 3.000. E o empregador, por alguma ocorrência, disse, não, agora eu não vou te pagar mais 3.000 fixo, eu vou te pagar 1.500 e o restante vai ser em comissão ou em percentagem. O empregado não pode ser pego de surpresa por isso. Por quê? Porque o empregador não pode alterar o contrato de trabalho do empregado para pior. Tá? Então, há uma proibição da alteração em pejos do contrato de trabalho, inclusive o salário. Então, se começa como salário fixo, a regra, a tendência é que termine como salário fixo, a não ser que a alteração seja para benefício do empregado. Tá? Cuidado, que a gente vai ver mais adiante, que existem as duas formas primárias de pagar o salário. O salário pode ser pago em dinheiro, em espécie, ou pode ser em natura, em serviço. Tá? Se o empregado recebe em dinheiro apenas, o empregador não pode vir depois e dizer, olha, eu vou tirar aqui uma parte eu vou te pagar em dinheiro e a outra em serviço. Não pode, porque também ficaria caracterizada uma alteração em prejuízo do empregado, ou alteração salarial em pejos, e isso é proibido. Tá? A outra regra de proteção ao salário seria a irredutibilidade salarial. Como regra, a gente não pode reduzir o salário do empregado, a não ser no caso de força maior devidamente comprovada. Tá? Então, no caso de força maior, o empregador pode reduzir o salário do empregado, contudo, a teoria majoritária é de que essa redução só pode acontecer caso venha a ser observada uma negociação coletiva prévia. Então, eu tenho que ter um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Aí sim, o sindicato autorizando, pode haver uma redução do salário. Essa redução não pode ser maior do que 25%. E tem que acarretar necessariamente a redução da quantidade de trabalho por dia. Fica mais ou menos assim. O empregado que trabalha 8 horas, reduzindo 25% com autorização do sindicato, é claro, esse empregado passa a trabalhar 6 horas. Então, se esse empregado ganhava, por exemplo, R$ 2.000 por mês, reduzindo 25%, ele vai ganhar R$ 500 a menos, né? Ou seja, ele vai ganhar R$ 1.500 por mês agora. Tá? E existe também dentro do TST esse posicionamento de que se houver redução, mesmo com a autorização do sindicato, deve ser dada durante o período da redução, deve ser conferida a esse empregado a garantia ao emprego. Tá bom? Bom, outro item de proteção é a prova do pagamento do salário. Salário só se comprova de uma forma, através de documento. Por isso que a empresa é obrigada a fazer contra-cheque, contra-recibo, olerite, o nome que você queira dar. Mas tem que ter a prova do pagamento sempre. Tá? Então, a empresa não pode dizer, eu te paguei, mas não te deu contra-cheque. Mas o outro funcionário pode provar isso porque ele viu você recebendo salário. Não existe isso. Cuidado que essa mesma regrinha também é aplicada no emprego doméstico, que é onde os empregadores domésticos mais pecam. Porque às vezes paga o salário direto em dinheiro para o empregado doméstico e não exige um recibo. Aí depois, se for com ação na justiça, você não tem como comprovar que pagou alguma coisa aquele empregado doméstico. Serve tanto aos empregados seletistas geralmente
que são os empregados de empresas, tá? Como serve essa regra também aos empregados domésticos, tá? A outra, quarta modalidade de proteção do salário, ela é muito mais no aspecto processual do que de direito material. É chamado pagamento da parte em controvérsia. Funciona assim. Se uma empresa está devendo um funcionário, né, e esse funcionário foi despedido, obviamente, né, houve a rescisão do contrato de trabalho, ele apresenta uma ação na Justiça do Trabalho cobrando aquele salário atrasado. Se a empresa se defende dizendo, olha, eu de fato não paguei o salário, mas eu já paguei outras rubricas, paguei gratificação, paguei 13º, paguei férias, mas o salário eu não paguei. Ou seja, esse valor do salário passa a ser incontroverso. Não há controvérsia a respeito dessa dívida. Não há dúvida a respeito dessa dívida. Vou dar um exemplo. Se o empregado recebia R$ 3.000 por mês, o empregador não pagou aquele R$ 3.000. O empregado vai lá, entra com ação na justiça, cobrando os R$ 3.000. A empresa se defende dizendo, olha, eu de fato não paguei o salário, o valor de 3.000. Se a empresa não pagar no momento da audiência trabalhista, o que acontece? O juiz, quando elaborar a sentença, vai ter que aplicar uma multa contra o empregador de 50% daquele valor que o próprio empregador reconheceu. Que a gente chama isso de multa do artigo 467 da CLT. Imagina aí, o empregador estava devendo 3.000, não pagou, o empregador entra com ação na justiça, o empregador não se defende dizendo que realmente não pagou os R$ 3.000, até porque ele não vai ter o recibo, não vai ter o recibo de transferência bancária, porque serve também a transferência bancária como método, como meio de pago, como meio de prova, tá? E o juiz, o senhor pode pagar agora, a empresa pode pagar agora. Se a empresa não pagar na hora da audiência, o que vai acontecer? Na hora da sentença, o juiz vai mandar pagar os 3.000 acrescido de 50%, ou seja, na prática, a condenação vai ser R$ 4.500, tá? É bem salgado e é feito dessa forma para fazer com que as empresas fiquem incentivadas de manter sempre o pagamento em dias dos seus funcionários, para não incorrer nessa multa do 467, tá? Essa multa é em benefício do empregado. Lembrando que a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, autarquias e fundações públicas não se submetem a essa multa do 467. Tá? Ela é aplicada apenas às empresas, aos empregadores, digamos assim, que não são do setor público, apenas do setor privado. Tá? Outro item também de garantia do salário é o que nós chamamos de vedação ao sistema do trunking system, ou sistema truncado, vinculado. Tá? O que é isso? Imagina que você tem um empregador que tem vários funcionários que trabalham em um local distante, que não tenha uma venda, que não tenha um supermercado, um mercantil, etc. E ele diz o seguinte, olha, fulano, eu vou te pagar aqui R$ 2.000 por mês, R$ 1.500 por mês, mas você está obrigado a pegar esse valor de 1.500 lá no meu supermercado, lá na minha venda, lá no mercantil. Tá? Na prática, você deixa o empregado uma espécie de escravo ali daquele salário, porque o empregado só pode usar o seu salário lá naquele mercantil. Então, por isso que o sistema truncado, o sistema do trunk system, ele é vedado, ele é proibido, porque ele, na prática, ele vai levar a uma espécie de trabalho escravo. Você só trabalha para aquele empregador, obviamente, e só pode comprar as coisas lá no mercantil daquele empregador. Tá? É claro, gente, que esse sistema de trunk system ele é a regra, existe uma exceção. Imagine num local tão distante no Brasil, e nós vamos ter alguns locais assim, em que a única venda que se tem é a vendinha, é o supermercadinho lá do empregador dessa pessoa. O cara trabalha em um local, recebe dinheiro daquele empregador no local, mas o empregador tem um mercantil, é um mercantil naquela cidade, que é o único daquela cidade. O que não pode é vincular obrigatoriamente o empregado gastar o dinheiro dele lá no mercantil. Tá? Ele não receberia o dinheiro, pegaria apenas os produtos e levaria para casa. Isso não pode. Mas a legislação não proíbe daquele empregador ter o mercantil e o empregado, se quiser, ou seja, exercendo sua liberdade, pode ir lá comprar. Tá? Existe também, claro, e aí é uma consequência lógica do sistema do trunking system, é que se eu não posso pagar o empregado, se o empregador não pode pagar o empregado vinculado a que ele compre em um certo local, é óbvio que ele também não pode vincular o pagamento do salário a drogas nocivas. Seja ela drogas lícitas ou, pior, drogas ilícitas, certo? Então, toda vez que eu tenho uma droga nociva, uma bebida alcoólica, ou toda vez que a gente tem
hoje é considerado, por exemplo, cigarro, é considerado droga nociva, tá? Charutos, etc. Toda vez que o empregador quiser pagar o empregado, o correto é que se pague em dinheiro, para ele exercer a liberdade de comprar onde ele queira comprar, para ele gastar da maneira que ele achar mais conveniente gastar o dinheiro dele, certo? Para evitar o sistema de truco insista. E ele não pode trocar, o empregador não pode dar em troca do serviço drogas nocivas, seja cigarro, seja bebida alcoólica, seja qualquer tipo de droga. Tá? Bom, existe também dentro do contrato de trabalho as vedações aos descontos. A regra é que o empregado não pode ter nenhum tipo de desconto no seu salário. Vamos ler aqui com mais calma o artigo 462 da CLT. Ele diz: é vedado ao empregador efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, com exceção de adiantamentos, aquilo que a lei dispõe que pode ser feito desconto ou norma coletiva. Tá? Muito bem. Então, o que ele coloca aqui é que o empregador, como regra, não pode fazer nenhum tipo de desconto no salário do empregado. Então, o empregado ele deve receber integralmente aquilo que for ajustado. Mas nós sabemos que existem algumas disposições de lei que manda pagar, que manda reter certa fração do valor do salário. Por exemplo, o INSS, né, a Previdência Social. Todo empregado tem que contribuir para o INSS e todo empregador. Então, se o cara tem lá um salário de R$ 5.000, que é o salário contratual, a empresa retém o valor daqueles R$ 5.000. Por isso que tem o valor lá do contra-cheque que eu mostrei para vocês, do líquido a receber, porque tem o bruto, o valor dos descontos e o líquido no final, tá? Então, aqui não é um dispositivo de lei. Do mesmo jeito, quem ganha R$ 5.000 por mês vai ter o desconto do imposto de renda, fica o imposto de renda retido. Então, você acaba não recebendo o valor integral do que foi contratado, porque algumas coisas são descontos de lei. Outros podem ser desconto de norma coletiva. A norma coletiva autoriza que haja um desconto qualquer no salário do empregado. Ou em outros casos, a própria lei determina que o empregado também permita descontos que ele, empregado, queira. Por exemplo, para pagar um plano odontológico, um plano médico, tá? E nós temos também os chamados descontos, que são de lei, mas são determinados pelo judiciário. Por exemplo, pensão alimentícia. O juiz determina que tantos por cento do salário daquele ou daquela funcionária seja para pagar a pensão alimentícia. Tá? Então, existem alguns tipos também, realmente, de descontos, mas são aqueles previstos por lei, ou porque um juiz determinou, ou porque o próprio empregado assim desejou, ou porque uma norma coletiva assim regulamentou. Tá? Agora, cuidado aqui com o parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que esta possibilidade tenha sido acordada, né? Ou seja, se eu tiver um empregado que causou dano ao empregado, mas não foi um dano porque ele desejou, ou seja, não houve dolo, então se ele fez um ato qualquer na empresa onde ele trabalha, porque ele agiu de forma displicente, ele não foi atento o suficiente e causou um dano, tá? Então ele pode ajustar com o seu empregador e aí, nesse ajuste com o empregador, ele pode fazer o desconto do salário do empregado. Tá? E a parte final aqui do parágrafo 1º é ou na ocorrência de dolo do empregado. Se houver dolo, portanto, do empregado, o empregador pode descontar sem autorização prévia escrita do empregado. Não precisa de autorização de jeito nenhum. Tá? Mas se for por culpa, portanto, tem que haver o acordo. É o que a gente observa aqui, por exemplo, nessa OJ 251, no caso do frentista. É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheque sem fundo quando o frentista não observar as recomendações previstas no instrumento coletivo. Então, esse acordo aqui pode ser um acordo individual ou coletivo. Tá? Se causar dano por culpa ao empregador, o empregado tem que pagar esse valor do prejuízo. Tá? E se houver dolo, está aqui, está bem claro, no caso de dolo, o empregado tem que pagar o prejuízo que causou ao seu empregador. Uma outra súmula também aqui, outro dispositivo que está dentro do TST, que é a súmula 342, é bem interessante, ele fala a respeito também de autorização prévia por escrito do empregado para pagamento de plano de saúde, plano odontológico, hospitalar, seguro de vida, previdência privada,
cooperativas, enfim, tudo aquilo que o empregado quiser, ele informa ao seu empregador, dando autorização por escrito, tá, gente? Não tem outra modalidade. Dando autorização por escrito, e aí sim o empregador pode efetuar os descontos que ele assim prevê. Então, cuidado, a regra é essa, não deve ter desconto, mas se houver, o desconto tem que ser ou por uma disposição de lei, ou por uma ordem de um juiz, ou por uma disposição de um contrato, seja ele um contrato escrito individual ou coletivo. Tá? E no caso de dolo, o empregador pode fazer esse desconto sem necessidade de nada disso. Ele vai lá e desconta diretamente do salário do funcionário. Bom? Outro item de proteção ao salário chama-se intangibilidade salarial. O que é isso? Salário tem que ser pago mesmo na ocorrência de uma falência da empresa, porque ele é um crédito chamado privilegiado. Então, o salário, como ele é essencial à existência do trabalhador, ele tem que ser pago mesmo que exista caso de falência ou dissolução da empresa. A empresa vai deixar de existir. No outro falência, simplesmente os sócios não se entendem mais e vão acabar com a empresa. Tem que pagar o salário do empregado. Daí a gente chama de intangibilidade salarial. Tá? O nono item de garantia do salário é o chamado impenhorabilidade salarial. Sobre o salário, nós não podemos ter penhora. Por isso que o pagamento de salário tem que ser feito mediante uma conta bancária, quando ele é feito na conta bancária, uma conta bancária chamada conta salário, porque essa conta ela é impenhorável. Essa é uma regra que nem está na legislação de direito material, porque penhora é um ato que não é do direito material, é do direito processual. Então, o próprio Código de Processo Civil ele determina, são impenhoráveis os salários, tá? Por quê? Porque é uma forma única de subsistência, de subsistência do empregado. É claro, tá? Que nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia, que não exceda 50 salários mínimos mensais, etc., existe uma possibilidade de penhora do salário, mas para pagar pensão alimentícia, certo? Até o limite de 50 salários mínimos, mas isso aí são regras do direito processual. Aqui, para mim, por enquanto, o que vale para você é que você entenda que o salário não pode ser penhorado para pagar nenhum tipo de dívida, a não ser dívida de pensão alimentícia, até 50 salários mínimos. Tá? Bom, outro item também de proteção ao salário chama-se salário em substituição. Imagina que quando o empregado, ele é um empregado que tem uma atividade comum dentro da empresa e ele tem um chefe. O chefe ganha 2 vezes mais do que ele, 3 vezes mais do que ele. O chefe sai de férias durante 30 dias. E esse empregado é chamado para substituir o chefe. O que é que acontece? Durante o período de substituição, nesse período aí de 30 dias, que é um período mais largo, esse empregado tem que ganhar o mesmo salário do chefe. Por quê? Porque ele está exercendo a chefia de uma forma temporária, tá? Ele está sendo substituto do chefe. Então, quando o empregado assume, mesmo que temporariamente, aquele cargo da chefia, ele tem que ganhar o valor do salário do chefe. Agora, vamos supor que o chefe tenha saído 1 dia, 2, se ausente assim esporadicamente. Aí, nesse caso, a jurisprudência entende que não tem esse direito, tá? Mas se ele ficar substituindo por um período um pouco mais prolongado, aí sim ele tem que receber integralmente o valor desse chefe. Cuidado que nós temos uma situação peculiar. Vamos supor que eu tenho um chefe aqui que ganhe 5 mil reais e um empregado comum dentro da empresa que ganhe 2 mil reais. Tá? O chefe é despedido 2 dias, 1 dia depois da dispensa daquele chefe, o empregador convida o empregado, aquele que está ganhando 2 mil reais na atividade comum, para assumir o lugar da chefia. E diz o seguinte, eu vou te pagar 4 mil reais. Ele já vai perguntar, mas como? O meu chefe anterior ganhava 5, por que eu vou ganhar 4? Eu tenho esse direito a ter o mesmo valor. Gente, nesse caso não tem. Quando o empregado-chefe é despedido, o cargo deixa de existir, ele fica vago em definitivo, tá? Vagando em definitivo, a nova pessoa que assumir lá, o empregador pode ajustar com aquele novo empregado qual é o valor aquele novo chefe, né? Qual é o valor do salário que ele passará a receber. Então, cuidado. Quando esse cargo fica vago temporariamente e o empregado substitui,
para o outro para as férias, por exemplo, ele tem que ganhar exatamente o mesmo salário. Por quê? Porque eles foram contemporâneos, eram empregados da mesma empresa no mesmo tempo, tá? Então ele ganha o mesmo valor. No outro exemplo que eu falei, tá? Ele tinha um empregado que ganhava 5 mil, ele foi despedido e logo depois o empregado que estava lá ganhando um pouco menos é chamado. Nesse caso, o empregador pode ajustar novos valores. É o que a gente verifica na súmula 159, no inciso 1 e no inciso 2, tá? Então, leiam com cuidado essa súmula 159, porque ela é muito importante, tá? Bom, quais são os meios de pagamento que nós temos dos salários? O primeiro meio de pagamento é o salário em dinheiro, dinheiro nacional, ou seja, tem que ser na moeda corrente no Brasil, tá? Essa é a forma correta. Se o empregado for analfabeto, tem que ser obrigatoriamente pago em dinheiro, não pode ser pago em cheque, porque ele não sabe ler nem escrever, não vai saber o que está sendo colocado lá. Se a pessoa não for alfabetizada e o empregador pedir para ela assinar, tá? Ela não vai saber assinar, obviamente, vai ter que botar a digital. Se eventualmente a digital não existir, porque às vezes o trabalhador, principalmente o trabalhador rural, a digital, a mão está tão calejada, às vezes trabalha com frutas cítricas que elas ficam queimando a pele, aí a digital vai sumindo aos poucos, tá? Pessoas mais idosas também têm uma digital mais prejudicada. Aí, já que a digital não pega, pode ser assinada a seu rogo, ou seja, uma pessoa vai lá e assina por ele na frente dele, tá? Cuidado que se o empregador não pagar dessa maneira que eu falei, tá? Não pagar mediante transferência bancária, não pagar com cheque nominal ao empregado, cheque da empresa, não pagar aquele trabalhador que é analfabeto em dinheiro, tá? Se não pagar na moeda corrente do Brasil, então se não pagar observando essas regrinhas, aquele pagamento ele é tido como inexistente. Então imagina o cara que ganhava aqui 5 mil reais e o empregador deles, cara, eu não tenho 5 mil reais, mas eu tenho $1.000 aqui dentro da empresa, tenho $1.200. Como o dólar hoje está a 5 reais em uma fração, eu vou te pagar aqui $1.100. Pode ser? O cara, beleza, pode ser, ótimo. Aí ele recebe o dinheiro ali naquele dia, vai para o banco trocar o dólar já teve uma variação para baixo, por exemplo. Tá? E aí, além de ter a variação para baixo, quem faz essa mudança de dinheiro, né, faz o câmbio, tá? Na realidade, você compra a moeda, então você está trocando, você paga uma taxa. Então, salário, eu não posso ter que. O empregado não pode ser obrigado a pagar uma taxa para receber seu salário. Salário, ele tem que vir naturalmente da relação de emprego. Eu não posso pagar para receber meu salário. Então, mais um motivo porque eu não posso colocar uma moeda estrangeira para fazer o pagamento do salário aqui no Brasil, tá? Que pode trazer prejuízo ao empregado. Bom, existe uma outra modalidade de salário chamado salário in natura ou salário em utilidade. Vamos ler aqui com calma o artigo 458. Ele diz o seguinte: além do pagamento em dinheiro, ou seja, dinheiro então é a modalidade mais correta, compreende-se no salário para todos os efeitos legais a alimentação, habitação, vestuários ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Então, veja que a empresa ela pode fornecer alguns serviços, alguns objetos, né, como alimentação ou habitação, a seu empregado, e aquilo ali vai constar como se fosse salário do empregado. É o que diz aqui a súmula 367 do TST. Olha o que ela está dizendo. Habitação, energia elétrica, veículo fornecido pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, ainda que o veículo fique sendo utilizado pelo empregado, mesmo em atividades particulares. Vamos explicar essa súmula bem cuidadosamente. Vamos pensar assim: o salário, o empregado vem para a empresa e ele é contratado para receber 5 mil reais por mês. E aí o empregador diz: fulano, eu vou te pagar 5 mil reais, mas 4 mil vai ser em dinheiro, espécie, e R$ 1.000 vai ser em salário utilidade, tá? Eu vou te dar aqui alimentação suficiente todos os meses, equivalente a R$ 1.000. Então, na hora que for calculado o INSS, o imposto de renda, o 13º salário, as férias, não vai ser calculado em 4 mil, vai ser calculado como se fosse 5 mil reais, porque aquele R$ 1.000 in natura ele é contabilizado como se fosse salário, certo? Bom, mas qual é o exemplo que a gente vê assim que o judiciário mais
tem que utilizar, porque de vez em quando chega essas demandas no judiciário trabalhista. Vamos imaginar um empregado que seja um super administrador, um administrador muito bom, aí ele é contratado para sair lá da cidade dele e vir morar na cidade onde o empregador tem uma indústria, por exemplo. Ele diz, fulano, vem trabalhar para mim, eu vou te pagar aqui R$ 5.000 e eu vou te pagar também, eu vou te conceder também um apartamento de 200 metros quadrados, com tudo dentro, veículo, etc, etc. Muito bem. Bom, numa cidade, na zona urbana, numa cidade via de regra, não se tem problema de local para você habitar, ou seja, não tem problema no Brasil de aluguéis. Nós temos o contrário, tá? Então, às vezes, o empregado ele chama a atenção desse empregado o fato de ele vai ganhar R$ 5.000 e o aluguel vai ser pago pela empresa. Neste caso, gente, o aluguel ele é um atrativo para que o empregado venha. Se é um atrativo, tá? Neste caso, eu vou entender isso como verba salarial. Então, quando se vai perguntar o real salário desse empregado, ele vai dizer, olha, é 5.000 em dinheiro e mais o equivalente àquele valor que eu tenho, eu teria que pagar a título de aluguel de um apartamento de 200 metros quadrados nessa cidade aqui que eu moro. Então, vamos supor que seja R$ 3.000, por exemplo. Tá? Então, o salário dele, para todos os efeitos, é 8.000, 5.000 em dinheiro e mais 3.000 equivalente a um aluguel de um apartamento muito bom, mobiliado, numa cidade. Tá certo? Então, seria dessa maneira que a gente tem. É desta maneira que nós temos que interpretar uma situação como essa. Tá? Por isso que a súmula diz o seguinte: quando indispensável a realização do trabalho, não tem natureza salarial. Ora, o aluguel é indispensável para que o empregado faça o trabalho, realize o trabalho? Não, não é indispensável. Eu posso, por exemplo, ter um empregado que diga, não, eu vou para a tua cidade, mas eu não quero morar nesse apartamento aí de 200 metros quadrados. Para mim, não me convém. Eu moro sozinho, não tenho esposa, não tenho filho, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão. Eu prefiro morar num apartamento menor, de 100 metros quadrados, eu mesmo alugo. Então, eu quero ajustar com você que o meu valor do meu salário vai ser 8.000, mas o aluguel fica por minha conta, eu que me viro na cidade para morar no lugar que eu achar bem melhor. Tá? Então, veja bem, quando é um atrativo para o empregado, esse valor, né, em utilidade, é um extra, portanto, aquilo vai ter natureza salarial. Quando é algo essencial, portanto, indispensável para que o empregado realize o próprio trabalho, não tem natureza salarial. Vamos imaginar um empregado que seja contratado por uma grande fazenda, né, que tem aí 20.000 cabeças de gado, e ele vai ganhar R$ 10.000 por mês. Mas a fazenda fica no interior, bem perdido, bem longe de uma cidade, etc. É claro que nessa fazenda tem que ter uma casa, uma moradia. Aquela casa, aquela moradia serve para proteger aquele funcionário do sol, da chuva, do tempo, do fator climático, tá? Então, aquela casa que ele está morando, que pode ter 200, 300 metros quadrados, pouco importa, ter todo o conforto do mundo, ela é um mecanismo para o trabalho, ou seja, ela é uma ferramenta de trabalho. Então, veja, quando aquele objeto, aquela utilidade é equivalente a uma ferramenta de trabalho, ela não tem natureza salarial. Mas quando ela é um plus, quando ela é um aditivo, um convite, um atrativo, aquilo ali tem natureza salarial. Então, veja, nesses dois casos, eu usei 2 exemplos de 2 administradores, um de uma indústria e um de uma atividade de fazenda, tá? Uma atividade rural. No da indústria, a pessoa é convidada para ganhar um valor X e mais um apartamento. Tá? Aquele apartamento vai ser um atrativo, um plus, um extra. Então, aquilo ali tem natureza salarial. Tá? Já no caso da fazenda, não é um atrativo, nem um plus, nem um extra. Há uma necessidade daquela pessoa estar morando dentro da fazenda, protegida ao abrigo do sol, do tempo, enfim, tá? Para poder desempenhar minimamente as suas funções. Então, neste caso, esse empregado não vai ter aquela casa, aquela moradia como um plus, e sim como uma ferramenta de trabalho. E se for ferramenta de trabalho, portanto, indispensável para a realização do trabalho, nesse caso, não haverá natureza salarial.
Mas o artigo 458 fala mais, tá? Ele diz o seguinte: existem algumas coisas que a lei já diz que não tem natureza salarial. Então, por exemplo, vamos ver aqui, 458, parágrafo 2º, ele já diz: para os efeitos desse artigo, não serão considerados salários as seguintes utilidades: vestuários, equipamentos, acessórios, tá? Ou seja, a roupa, a farda, fardamento, não é considerado salário in natura, é o empregador que tem que pagar, porque isso é uma ferramenta de trabalho. Tá? Educação em estabelecimento de ensino próprio de terceiros, no caso aí a matrícula, mensalidade, anuidade, livro, etc., né? Material didático. Isso aí não é considerado também salário-utilidade, tá? A lei exclui. Transporte destinado ao deslocamento do empregado também não é. Assistência médica hospitalar odontológica, seguro de vida e de acidentes pessoais, previdência privada e o negócio chamado Vale Cultura. Tudo isso aqui não tem natureza salarial porque a lei excluiu, literalmente, tá? Professor, e qual é o limite do salário utilidade? A legislação para o urbano diz que o desconto máximo é de 25% e a alimentação 20%. Se fosse rural, seria o inverso. A habitação seria 20% e a alimentação 25%. Bom, e qual é o limite que o empregador pode pagar o salário-utilidade? Como é que pode ser feito, entendido isso? A lei não diz, mas existe uma interpretação que é muito utilizada. No mínimo, em dinheiro, o empregado tem que receber 30% do seu salário. 70%, portanto, pode ser em utilidade. Então, eu posso ter um empregado, por exemplo, que ganha R$ 5.000 em dinheiro e corresponde a 30% do salário dele. O restante todo é utilidade. Mas na hora que vai calcular o 13º, as férias, o terço de férias, o FGTS, o INSS, o imposto de renda, tem que ser em cima do salário total dele e não só em cima dos 5.000 que ele recebe, porque ali é só a parte da pecúnia, do dinheiro, tá? Mas o salário em si é o salário mais a parte em utilidades, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso aí quando eu tenho um empregado que recebe em utilidade, porque esse salário ele vai servir para a base de cálculo de várias coisas que o empregado tem para receber. Hora extra, por exemplo, é calculado em cima do salário. Enfim, a gente tem muitas coisas que dependem do valor, do entendimento do que é salário, para que a gente possa calcular essas verbas acessórias do contrato de trabalho, tá? Bom, quais são as espécies de salário que nós temos? Nós temos muitas espécies salariais. Eu vou chamar a atenção aqui, logo de início, do chamado abono. Abono, eu tenho um tipo de abono que tem natureza salarial hoje no Brasil, que é o chamado abono de férias. Abono constitucional de férias, que é aquele que a própria Constituição Federal diz que quando o empregado sai de férias tem que receber um acréscimo de 1/3 a mais do seu salário. Aquilo tem natureza salarial. Os outros abonos, abono, o que é abono? É o valor em dinheiro que é dado do empregador ao empregado, como se fosse uma antecipação salarial. Tá? Então, por conta do artigo 457 para a segunda CLT, abono não deve integrar mais a remuneração do empregado, certo? Os outros abonos que o empregador dá de forma a antecipar ou a adiantar salário, hoje em dia é entendido que não tem mais natureza salarial. Contudo, o abono constitucional de férias tem natureza salarial, tá? O terço de férias, como a gente chama costumeiramente. Um outro tipo de salário que é muito importante, porque é muito comum, são chamados adicionais. Então, nós temos 5 adicionais legais que já são regulamentados e nós temos um que ainda não foi regulamentado até hoje. Tá? Quais são os 5 que são regulamentados? Adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de transferência. Esses 5 têm regulamentação em lei. Nós temos um chamado adicional de penosidade, que até hoje não tem lei que regulamente. O que seria adicional de penosidade? Para que ele é devido? Para aquelas pessoas que trabalham carregando peso, tá? Grandes cargas, acima de 20 quilos, 25 quilos, mesmo com carrinho de mão, etc. Tá? Então, esse daí só recebe, essa pessoa que trabalha com carga, só receberá o adicional de penosidade se uma norma coletiva ou mesmo o contrato individual disser dessa maneira, porque a lei até hoje não fala do adicional de penosidade. Tá? Bom,
Nós já falamos no capítulo anterior sobre o adicional de hora extra e o adicional noturno. Então, aqui eu vou me dar o luxo de, com vocês, dar uma passada mais rápida. Já falamos, o adicional de hora extra, ele é de no mínimo 50% do valor da hora do trabalho, tá? Do valor do salário hora, e ele acontece toda vez que o empregado trabalha mais do que foi acertado ordinariamente com o seu empregador. Adicional de hora noturna, para o seletista, é aquele que acontece entre as 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte, que é um acréscimo de 20% no valor da hora normal. Isso aí a gente já havia falado, então vocês vão encontrar aqui nos slides as explicações, né? Já falamos sobre isso de uma maneira muito extensiva no capítulo anterior. Tá? Vamos passar aqui, portanto, para os outros adicionais. Nós temos adicional de insalubridade, periculosidade e transferência. Insalubridade e periculosidade, eles não podem ser pagos juntos. Então, vamos imaginar que temos uma empresa que coloca o seu empregado ao mesmo tempo em uma situação de periculosidade e de insalubridade. O empregado tem que escolher aquilo que é mais vantajoso a ele. O empregado só tem direito a receber um desses tipos. Mas, se o empregado está trabalhando no lugar insalubre, por exemplo, trabalhando hora extra, trabalhando à noite e transferido, ele recebe os 4 adicionais ao mesmo tempo. Ele só não pode receber, repito, o adicional de periculosidade e insalubridade junto. Ele vai ter que escolher um dos dois, tá? O que é insalubridade? Trabalho em insalubridade, deixa eu botar aqui a lei, artigo 189, trabalhar de forma, trabalhar em lugar insalubre é trabalhar num local que expõe o empregado a um agente nocivo à saúde, acima dos limites que a lei assim permite. O que é um agente nocivo? Trabalhar em um lugar extremamente frio, extremamente quente, ou então com muita vibração física, por exemplo, um som muito alto, o som ele vibra no tímpano, então isso pode ser considerado insalubre. Trabalhar no lugar que é contaminado, por exemplo, um hospital, um lixão, trabalhando, limpando banheiro, enfim. Esses aí são situações de insalubridade por conta de organismos vivos, tá? Quem é exposto a agente nocivo à saúde tem direito a receber o adicional chamado de insalubridade. E ele tem 3 níveis. Se for um nível chamado mínimo, ele é de 10% do valor do salário mínimo. Se for um valor médio, né, adicional de salubridade, porque ele está com risco médio, ele é de 20% sobre o valor do salário mínimo. E se for um grau alto, nós vamos chamar de máximo, ele é de 40% sobre o valor do salário mínimo. Então, a insalubridade eu tenho 10, 20 ou 40%, porém, calculado sobre o valor do salário mínimo. Mesmo que o empregado trabalhe em local em condições insalubres, mas em caráter intermitente, o que é intermitente? Uma hora ele está no local insalubre, outra hora não está, uma hora ele sai, uma hora ele volta, tá? Isso é muito comum no hospital, por exemplo. Às vezes a pessoa está trabalhando na parte de administração do hospital, mas uma hora ele tem que sair, ele tem que voltar. Então, mesmo trabalhando em caráter intermitente, ele tem direito ao adicional de insalubridade. A mesma coisa, vou antecipar logo, a mesma coisa acontece no adicional de periculosidade. A intermitência por si só não tira nem o adicional de insalubridade, nem de periculosidade, tá? Essa é a regra, tá bom? Bom, os adicionais só são devidos enquanto o empregado está naquela situação diferenciada, daí o nome adicional. Então, se enquanto trabalha hora extra, recebe adicional de hora extra, essa é a regra. Enquanto trabalha à noite, recebe adicional noturno. Enquanto está no local insalubre ou perigoso, recebe o adicional de insalubridade ou de periculosidade. Enquanto está transferido, recebe o adicional de transferência. Então, na hora que essa situação sai, ela deixa de existir, automaticamente o empregado deixa de ganhar o respectivo adicional. É o que a gente vê aqui na súmula 139, tá? Enquanto percebido o adicional de insalubridade, esse adicional, ele integra a remuneração para todos os efeitos. Então, no dia que esse empregado deixar de trabalhar em lugar insalubre, ele deixa de receber o adicional de insalubridade. E aí, o adicional de insalubridade, portanto, ele não se incorpora ao salário. Lembra que eu disse para vocês que incorporar é fazer parte de uma coisa só, é como se fosse uma única coisa. Enquanto o empregado recebe adicional, apenas se integra, ou seja, se soma. No dia que ele deixa de trabalhar em lugar insalubre, ele não recebe mais, continua ganhando só o seu salário contratual, ou seja, não existe direito adquirido a nenhum tipo de adicional, tá? Enquanto a situação existir, recebe. Quando não existir mais,
deixa de receber o respectivo adicional. Tá? Outra situação interessante, o artigo 191 da CLT vai dizer o seguinte: se a situação que gerou a insalubridade desaparecer, ou seja, for neutralizada, a pessoa deixará de receber o adicional de insalubridade, porque a situação desapareceu, tá? Porque a insalubridade foi neutralizada. Às vezes, existe não a neutralização, a eliminação, mas existe a diminuição. A pessoa estava trabalhando num lugar que era máximo, ou seja, 40%, e a empresa colocou equipamento de proteção individual e coletiva e agora foi reduzida para o mínimo, para 10%. Isso é possível também, mas tem que ser atestado mediante uma perícia. Tá? Sempre tem que ser comprovada mediante uma perícia, certo? Aqui a súmula 80 do TST, ela diz: a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. Ou seja, se eu tiver um equipamento que neutralize 100% a insalubridade, o empregador não é mais obrigado a pagar a insalubridade. Tá? E o fornecimento de um equipamento de proteção, por si só, não vai neutralizar. O perito é que tem que dizer se houve a neutralização ou não. Tá? Outra situação bem interessante, vamos ler aqui, súmula 448 do TST, diz o seguinte: não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, tá? No caso, o antigo Ministério do Trabalho e Emprego. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, se o empregado apresenta uma ação na Justiça do Trabalho, apresenta um pedido perante seu empregador, dizendo que tem direito à insalubridade por conta de uma perícia, a perícia por si só não garante isso. Tem que estar a perícia e tem que ter o rol de insalubridade na portaria número 3214 de 1978, que criou a chamada Instruções Normativas, tá? São as normas regulamentadoras, melhor falando, as NRs, tá? Essas NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, essas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, é que vão dizer se a pessoa está trabalhando em local ou em situação de insalubridade ou periculosidade. Então, tem que ter a perícia, e a perícia tem que estar de acordo com o que está na NR. Tá? Vamos aqui para o item 2 da súmula 448. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta do lixo não se equipara à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, de acordo com a NR, olha o que eu estava dizendo, NR número 14, NR número 15, né, anexo 14 da NR número 15, da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego número 3214, quanto à coleta e industrialização do lixo urbano. Então, quem trabalha em limpeza de residência e escritório não recebe adicional de insalubridade, tá? A não ser que seja de uso público ou uso coletivo de grande circulação. Então, por exemplo, a pessoa que faz a limpeza de banheiro, nesse caso, o TST entende que tem sim que pagar a insalubridade. Mas quem faz a limpeza de uma casa, de um escritório, de um local de pouca movimentação, mesmo fazendo a coleta do lixo desse local, por si só, isso não vai dar direito à insalubridade, tá? Agora, quem trabalha na coleta de lixo domiciliar, aquele pessoal que passa nos caminhões à noite, em regra, levando o lixo domiciliar, ou lixo urbano, ou lixo industrial, essas pessoas estão ali direto em contato com algo que é insalubre, que é perigoso à saúde. Eles têm direito. Agora, quem faz a limpeza de residência, de escritório, mesmo só a retirada do lixo, isso aí por si só não dá direito à insalubridade. Vamos avançando, vamos aqui para a OJ 173, que vai falar da atividade a céu aberto. Vamos lá. Item 1. Ausente previsão legal, indevido adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar. Vamos aqui. Pergunta é, professor Cinéas, quem trabalha ao céu aberto
porque pega muita radiação solar, por si só tem direito à insalubridade? O que que o TST entende? Não. Só porque trabalha a céu aberto, porque tem direito, porque está exposto à radiação solar no Brasil, não tem direito por si só ao adicional de insalubridade. Por quê, gente? Porque nós estamos em um país tropical, então praticamente no Brasil todo a radiação solar é enorme, tá? E é muito acima dos níveis que a Organização Mundial de Saúde aconselha. Então, nesse caso, a ANR diz o seguinte: quem trabalha exposto a céu aberto, por si só, não tem direito por conta da radiação solar, não tem direito à insalubridade. Contudo, a OJ 173 diz algo também interessante. Olha que é no item 2. Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposta ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no anexo 3 da NR15. Aqui é diferente. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando da pessoa que está exposto ao calor. Tá? Então, quem está exposto ao calor, por exemplo, trabalha numa fornalha, em céu aberto, veja que ele tem a radiação de alguma coisa, do fogo, etc., e a radiação solar. São dois elementos. Nesse caso, ele terá direito à insalubridade, mas não só por conta da radiação solar, mas porque ele está exposto ao calor de algum outro elemento que não seja apenas o Sol, certo? Aí, nesse caso, terá direito, sim, a adicional de insalubridade. Bom, vencido aqui a parte adicional de insalubridade, vamos para o adicional de periculosidade. O que que ele diz aqui? São considerados atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, implique risco acentuado em atividade, em virtude da exposição permanente do trabalhador ao quê? Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos, tá? E o trabalhador em motocicleta. Olha que o artigo 193 da CLT já dá 5 itens: inflamáveis, explosivos, quem trabalha com energia elétrica, quem trabalha evitando roubo, por exemplo, então segurança pessoal, segurança patrimonial, tá? Ou quem trabalha em motocicleta, ou o famoso motoboy. Esses 5 itens, quem trabalha com esses 5 itens tem direito a receber o adicional de periculosidade. E esse adicional de periculosidade, ele é de 30% sobre o valor do salário contratual, tá? Contratual, tá certo? E aqui o parágrafo 2º diz: o empregado pode optar entre o adicional de insalubridade e, claro, o de periculosidade, porque os dois não podem ser pagos em conjunto, tá? Bom, então eu tenho 5 itens aqui no artigo 193. Inflamável, explosivo, energia elétrica, roubos e motocicleta, que dá direito a um adicional de 30% de periculosidade, tá? Calculado em cima do salário contratual. Tudo. Nós temos também outras normas que criaram uma outra situação para que o empregado também receba adicional de periculosidade, que é a radiação ionizante, ou simplesmente radiação. Então, o empregado que está exposto à substância radioativa tem direito ao adicional de periculosidade. Então, hoje, gente, nós temos não 5, mas 6 situações que claramente dão direito ao adicional de periculosidade. Vamos lá: inflamável, explosivo, energia elétrica, roubos, trabalhador em motocicleta e a radiação ionizante. Radiação, tá? A pessoa que trabalha em local perigoso, não é necessário que ele trabalhe toda hora, 100% do tempo, com a atividade perigosa. Mesmo que ele trabalhe de forma intermitente, ou seja, ora ele está no local perigoso, ora ele não está, mesmo assim ele tem direito ao adicional de periculosidade. Imagina uma pessoa que trabalha com a máquina de raio-x. Tem hora que ele está perto da máquina, tem hora que ele não está. Então, mesmo que ele passe mais tempo afastado, passe ali 30, 40, 50%, né, perto daquela máquina, né, exposto a um ambiente de radioatividade, mesmo que ele não fique 100% do tempo, ele tem direito à periculosidade. A única observação que o TST fala a respeito disso, de não receber
essa periculosidade é quando o tempo que você fica perto do local de periculosidade é tão pequeno, é tão eventual, é tão ínfimo, tá? O tempo é tão reduzido que o empregado não tem direito a essa periculosidade. Vamos imaginar aqui um empregado que trabalha numa casa de comércio, de vendas, de alguma coisa, algum bem da vida, e aí o empregador dele diz para ele: fulano, uma das suas atividades, assim que você chegar aqui na empresa, é entrar lá naquele quarto que fica lá na parte de trás e acionar uma chave. Né? Você vai estar ali perto da eletricidade. E ele demora para fazer isso, talvez 1 minuto no começo do dia, 1 minuto no final do dia, 2 minutos. Gente, o que são 2 minutos numa jornada de trabalho de 8 horas? É quase nada. O valor é muito reduzido. É extremamente reduzido. Além disso, o contato dele se dá de forma esporádica, eventual, quase fortuita. Né? Então, é tão pouco o tempo que ele fica exposto que o TST entende que, nesse caso, ele não tem direito a receber o adicional de periculosidade. Tá? Que é o que a gente vê aqui na súmula 364 do TST. Ó. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente se sujeita à condição de risco. Tá? Até aqui foi o que eu havia falado antes. Aí vem aqui a exceção. Indevido, quando o contato se dá de forma eventual, assim ou considerado fortuito, ou que, sendo habitual, se dá por tempo extremamente reduzido. Então, aqui ele fala a regra, ou seja, mesmo na intermitência tem direito à periculosidade, a não ser, aí vem a exceção, que seja por tempo extremamente reduzido. Item 2. Não é válida a cláusula de acordo com a convenção coletiva de trabalho, fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao permitido em lei. Então, eu não posso colocar, porque o empregado fica um tempo um pouquinho menor do que os outros em um local de periculosidade, eu não posso dizer que para ele vai ser um valor de 28%, de 25%, de 20%. Tem que ser 30%. Tá? Aí fala, pois tal parcela constitui norma ou medida de higiene, saúde e segurança do trabalho que é garantido por ordem pública, uma norma de ordem pública. Então, não se pode reduzir o percentual do adicional de periculosidade. Então, o adicional de periculosidade é sempre 30% sobre o valor do salário. Já o adicional de insalubridade é 10%, 20% ou 40% sobre o valor do salário mínimo. Tá bom? Ainda na periculosidade, quem trabalha em bomba de gasolina tem direito ao adicional de periculosidade. Por quê, gente? Porque bomba de gasolina você trabalha diretamente com inflamável, tá? Então é possível. Quem trabalha no adicional noturno tem direito a receber os dois adicionais, o noturno e o adicional de periculosidade. E eles são integrados, ou seja, eles são somados para efeito de cálculo trabalhista, tá? Eu já falei isso aqui, o adicional de periculosidade incide apenas sobre o valor do salário básico e não sobre esse acrescido de outras coisas, né? Ou está na própria lei, então ficou mais fácil de identificar isso. Vamos colocar aqui a respeito do adicional de periculosidade para quem abastece ou fica perto de uma aeronave na hora do abastecimento. Cuidado com essa súmula 447. Olha o que ela diz. Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo, não têm direito ao adicional de periculosidade. Então, o piloto que fica a bordo de uma aeronave comercial na hora do abastecimento, ele não tem direito. Mas vamos pensar o seguinte: e se o piloto é o piloto de uma pequena aeronave, em que ele desce, muitas das vezes, inclusive para ajudar a pessoa que vai abastecer? Ele tem direito ao adicional de periculosidade? Claro que tem. O que a súmula diz é apenas as pessoas que ficam a bordo não têm direito, mas quem está no chão, tá, fazendo o serviço de solo, abastecendo, ou próximo, mesmo que não esteja abastecendo, mas esteja próximo ao abastecimento, tem direito ao adicional de periculosidade, certo? O adicional de periculosidade, como eu falei para vocês, ele integra o cálculo das indenizações de hora extras, enfim, como eu disse para vocês, toda vez que você recebe o adicional de hora extra, o adicional de insalubridade, de periculosidade, adicional noturno, você integra, você soma, tá? E durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condição de risco. Por quê, gente? Porque no sobreaviso, o empregado está em casa.
E se ele estiver em casa, está longe do perigo, né? Para efeito de lei. Então, nesse caso, adicional de periculosidade não integra o sobreaviso porque o empregado está em casa. Uma situação até bem fácil de explicar. Bom, recentemente, né, o TST, agora no comecinho de março de 2020, o TST julgou de forma definitiva que quem recebe insalubridade e periculosidade tem que escolher um dos dois, não tem direito a receber os dois em conjunto. Tá? Então, resolveu-se isso através dessa tese, graças a Deus, era uma celeuma que tinha aí na doutrina e hoje já não temos mais. Tá? Vamos aqui ao adicional de transferência. O que é o adicional de transferência? É aquele que é pago ao empregado quando ele sai da cidade em que ele estava trabalhando e momentaneamente vai para outra cidade. Vamos imaginar, o empregado está em Teresina, trabalhando em uma loja, aí o dono da loja vai abrir uma outra em Parnaíba, 300 quilômetros de distância, tá? Então ele diz, olha, falando, como você é meu empregado aqui de maior experiência, vai ficar 2, 3 meses lá em Parnaíba, me ajudando a abrir a loja de Parnaíba. E enquanto esse empregado estiver deslocado trabalhando em Parnaíba, ele está transferido. Então, toda transferência é provisória. Tá? Então, quando ele está lá provisoriamente, ele fica ganhando o adicional de transferência, que é um acréscimo de, no mínimo, 25% sobre o valor de todos os salários que ele tem que ganhar. Tanto é que o artigo 469 da CLT, parágrafo 3º, diz, recebe o adicional de transferência, né? É um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários. Ele usa no plural. Então, você pega tudo que ele vai receber e acrescenta 25%. Isso nós chamamos de adicional de transferência. O que a jurisprudência do STF fala? Basicamente, que o adicional de transferência ele só é pago quando é de forma provisória. Porque se a pessoa for de forma definitiva, não é adicional de transferência. Ele vai receber um negócio chamado ajuda de custo, que tem natureza indenizatória, que só se recebe na época ou no momento da remoção desse empregado. Essa remoção é a transferência em definitivo, vamos falar assim, quando ele vai de vez para aquela cidade. Tá? Tem natureza indenizatória. Tá? Agora terminamos a parte de adicional, vamos para as gratificações. Gratificação, ela é paga para o empregado porque o empregador está grato, ou seja, está agradecido, porque aquele empregado se esforça, né? Trabalha mais, trabalha melhor. Tá? Então, se criou várias espécies de gratificações. Nós temos gratificações por desempenho, gratificação por função, gratificação por tempo de serviço, gratificação por produtividade. Cada empresa pode criar a sua. Não existe uma legislação que diga qual é o tipo de gratificação que deve se pagar ao empregador, a não ser 2 casos específicos, que nós chamamos de gratificação de função, que é o caso do gerente, que ele recebe no mínimo 40% a mais, tá? Isso está na CLT, nós já falamos uma vez a respeito disso, e a gratificação natalina, que é o 13º salário. Essas aí estão capituladas na lei, mas todas as outras, como gratificação de produtividade, serviço, gratificação trimestral, semestral, etc., estas que não estão na lei, mas o empregador paga porque quer, tá? Neste caso, a gratificação tem natureza salarial, mesmo que ajustada tacitamente com o funcionário, não precisa estar nem por escrito. Então, toda gratificação, todo pagamento de natureza salarial, que nós chamamos de gratificação, ele tem natureza salarial para todos os efeitos legais. Tá? Então, ele vai ser contabilizado, por exemplo, nas férias, vai ser contabilizado no FGTS, no INSS, nas verbas previdenciárias, enfim, em todas as rubricas salariais. Tá? O 13º salário, que nós chamamos, que o nome dele correto é gratificação natalina, ele é pago, como eu já disse aqui, uma vez ao ano em 2 parcelas. Uma parcela até o dia 30 de novembro de cada ano e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro de cada ano. Então, geralmente se paga a metade no final de novembro e a metade no dia 20 de dezembro daquele ano trabalhado. Mas é possível que o empregado não receba o 13º salário integral. Pode ser que ele receba proporcional. Por exemplo, o empregado começou a trabalhar em julho. Aí lá em dezembro ele só trabalhou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Só trabalhou 6 meses.
Não é justo que ele ganhe uma gratificação integral igual àquele empregado da empresa que trabalhou de janeiro a dezembro. Então, como é que nós vamos dividir isso? Nós temos a gratificação natalina ou 13º salário integral, que serve para aqueles empregados que trabalharam os 12 meses daquele ano, e a proporcional. Como é que eu conto a proporcionalidade? A cada período de 15 dias ou mais trabalhado dentro de um mês, ele equivale a 1/12 para efeito de 13º salário. Como é que eu faço o cálculo? Vamos voltar no exemplo. A pessoa trabalhou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, certo? Trabalhou julho todinho, trabalhou agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses trabalhou integralmente. E dezembro ele trabalhou até o dia 20. Se ele trabalhou 15 dias ou mais, então ele já tem direito a receber 1/12. Como eu tenho 12 meses no ano, cada mês é 1/12. Se a pessoa trabalhou os 12 meses dos 12 possíveis, 12/12 é igual a 1 inteiro, então ele recebe 13º salário integral. Mas se ele só trabalhou 6 meses dos 12 possíveis, ele vai receber 6/12, que na prática é a metade do 13º, né? Metade do valor do salário. Então ele vai receber um 13º salário proporcional, nesse meu exemplo, 6/12. E cuidado, toda vez que o empregado trabalha 15 dias ou mais dentro daquele mês, já é entendido como 1/12 para efeito de 13º salário. Tá? Às vezes, o empregado ele recebe uma licença previdenciária e fica 2, 3, 4, 5 meses afastado do emprego. Esse período que ele fica afastado do emprego, quem paga é o INSS, inclusive o 13º salário, só que ele chama de abono anual. Tá? Então, vamos supor que o empregado ficou de janeiro a junho afastado por conta de uma doença. E de julho a dezembro, voltou a trabalhar na empresa. A empresa arca com 6 meses que ele trabalhou e o INSS vai arcar com os outros 6 meses que ele ficou na licença previdenciária. Tá? E aí, quando ele vai receber o 13º salário da Previdência, na realidade, a Previdência chama de abono anual, que ele equivale ao 13º salário, só que é pago pelo INSS. Tá? Outra verba interessante chama-se gorjetas. Bom, gorjeta é aquela verba que é paga pelo cliente, não é pago diretamente pelo empregador. Até agora estávamos falando de verbas pagas do empregador diretamente ao empregado. Tá? Então, gorjeta, ela pode ser chamada própria ou imprópria. O que é a própria? É aquela quando é paga diretamente do cliente para o empregado. A imprópria é quando é cobrada na nota de serviço. O empregador recebe e repassa uma parte dela ao empregado. A legislação trabalhista é bem detalhista a respeito da gorjeta, principalmente nos parágrafos 3º até o parágrafo 11 do artigo 457 da CLT. É enorme, para dizer a verdade. Mas, basicamente, ela diz isso. A gorjeta pode ser paga diretamente, como pode ser paga mediante a nota de serviço, repassada ao empregador, e o empregador pode tirar uma fração para fazer parte dos custos operacionais. Geralmente fica 70% da gorjeta para o empregado, 30% para a empresa. Como gorjeta não é salário, ela compõe o conceito de remuneração, a gente tem que pensar o seguinte: gorjeta repercute em todas as verbas salariais? Não. O TST, na súmula 354, diz isso categoricamente. Gorjeta só repercute para efeito de FGTS, 13º salário, férias e indenizações de maneira em geral. Ou seja, as gorjetas não servem para compor o valor do aviso prévio, do descanso semanal remunerado, dos adicionais de hora extra, adicional noturno, insalubridade, enfim, dos adicionais de maneira em geral. Então, as repercussões são restritas a FGTS, 13º salário, férias e algumas indenizações que aí tem que ser vista caso a caso. Tá? Então, por isso que gorjeta tem natureza de remuneração e não de salário. Existe uma outra verba chamada gueltas. Ela é uma espécie de gorjeta, ela tem sido tratada assim no Brasil. Guelta é quando, normalmente, ela é paga pelas empresas de medicamento. Os fornecedores de medicamento, ou os fabricantes de medicamento, diz o seguinte: olha, quando você vender lá para o balconista, né, diz o seguinte: quando você, balconista, vender o meu medicamento, eu vou te dar uma guelta, eu vou te dar uma ajuda, eu vou te dar uma gratificação, eu vou te dar uma gorjeta. Pode ser o nome bonito que for, mas o nome é guelta, o nome correto é guelta. Vou te dar uma ajuda no valor de R$10. Vamos supor, o cara vende uma medicação de R$500, super cara, difícil de vender. Aí a indústria farmacêutica vai lá
e abona esse cara, dá para esse empregado, diretamente ou por meio do seu empregador, um valor de 10, de 15, de 20, de 30, de 100 reais, enfim, um valor que ele ajustar com aquela pessoa, com aquele trabalhador. Tá? A Guelta não tem uma regulamentação própria no Brasil, mas a jurisprudência já há 10 anos, pretérito, já vem concedendo natureza de remuneração, ou seja, ele equivale a uma gorjeta, porque não é pago diretamente do empregador para o empregado, é pago por um terceiro. Então, parece uma gorjeta e tem sido tratado assim pelos nossos tribunais. Tá? Regime de prontidão e regime de sobreaviso, nós já explicamos lá no assunto anterior, mas lembrando que o regime de sobreaviso, o empregado fica em casa aguardando ordem. Então, ele vai receber, enquanto ele está em casa aguardando ordem, ele vai receber um adicional, né, de 1/3 do valor do valor da sua hora normal de trabalho, enquanto ele está de sobreaviso. E no regime de prontidão, ele fica dentro da empresa aguardando ordens. Tá? Então, ele recebe um adicional, chamado adicional de prontidão, na razão de 2/3 do valor do salário hora, enquanto ele está na prontidão. Tá? As horas de sobreaviso ou as horas de prontidão têm natureza salarial. Tá bom? Comissões e percentagens. Eu já havia falado no início dessa aula. Comissão é aquela que é paga, que pode ser em valor de percentual, que não é muito apropriado. Comissão é aquela que é paga num valor porque você realizou uma certa atividade, geralmente no valor fixo. Tá? Você vende alguma coisa, faz certa atividade, ganha uma comissão em cima disso, um valor fixo. Isso é a regra. Percentual é em cima do percentual do valor que você da atividade do produto, perdão, que você vendeu, né? Pode ser um serviço ou um produto. O artigo 466 da CLT, ele trata rapidamente desses dois temas, né? Poderia ter se alongado um pouco mais, mas ele diz o seguinte: o pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se refere. Ou seja, o empregado só passa a ter direito a receber percentagem ou comissão depois que o cliente paga o empregador. Tá? O cliente foi lá, comprou um objeto, pagou para o empregador. Quando o dinheiro entra no caixa do empregador, aí sim o empregado passa a ter direito àquele percentual ou àquela comissão. Qual é o problema disso? Às vezes os empregadores fazem venda a prazo, né? 24 vezes, 12 vezes, 3 vezes. Então, quando vai caindo cada valor, aí, pago pelo cliente, aí sim o empregador tem que pagar essas comissões. Então, não é porque o empregado fez hoje uma venda de 15 mil reais que ele vai ganhar integralmente o percentual ou a comissão em cima daquilo ali. Por exemplo, a empresa pode ter feito uma venda de 15 mil, parcelado em 15 parcelas de 1.000, em 15 meses, né? Então, a cada vez que vai caindo o valor de R$ 1.000 na conta da empresa, o empregador vai repassando aquele valor para o empregado, que é o que diz aqui no parágrafo 1º. Ó, nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percentagens e comissões que eles disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação, ou seja, a cada parcela que o empregador vai pagando. Tá? Uma vez encerrada a relação de trabalho, o valor dessas comissões não ficam prejudicadas. Né? A empresa ou antecipa e paga de uma vez, ou então vai pagando ao longo dos meses enquanto perdurar o pagamento daquelas prestações. Certo? Existe um profissional chamado representante comercial autônomo. Mas, gente, olha aqui, ele é autônomo. Autônomo, ele trabalha por conta própria. Lá existe uma regrinha que é a proibição da chamada cláusula del credere. Cláusula del credere é quando se transfere os riscos do empreendimento ao representante comercial autônomo. Tá? Essa cláusula del credere, ela já existe no contrato de emprego. Por quê? Porque os riscos da atividade devem ser corridos pelo empregador. Então, vamos supor que uma empresa fez uma venda para alguém para pagar em 30 dias, em uma única parcela, uma venda de R$ 10.000. E o comprador nunca pagou aqueles R$ 10.000. Claro, não vai entrar nenhuma comissão para o empregado, mas também o empregado não pode ter que indenizar o empregador. É basicamente o que a cláusula del credere determina, e ela é proibida no Brasil, tá? Tanto para o autônomo como para o empregado normal da CLT.
Vamos ver agora algumas verbinhas, algumas verbas indenizatórias, tá? Nós temos aí os chamados prêmios. Prêmio, a CLT, ela tem um conceito para prêmio. Prêmio são aquelas liberalidades concedidas pelo empregador na forma de bens, serviços, valor em dinheiro, que o empregador paga ao empregado ou a um grupo de empregados em razão de desempenho superior ao que é esperado de forma comum, ordinário, né? Então, o que é um prêmio? Vamos supor que a empresa diz o seguinte: olha, equipe, se vocês venderem aqui nesse mês R$ 1 milhão, a equipe toda, eu vou dar um prêmio que é uma TV de tantas polegadas, HD, etc., 4D, enfim, para vocês, tá? Então, o prêmio pode ser um objeto, um bem, pode ser um serviço. Eu vou dar uma viagem para quem conseguir bater essa meta, tá? Ou vou dar dinheiro, né? Quem conseguir bater essa meta aqui de vender R$ 100 mil ao mês, eu dou um prêmio de R$ 2 mil, por exemplo. Então, prêmio é isso, mas veja, prêmio tem que ser estabelecido para um grupo de trabalhadores ou para todo mundo dentro da empresa, tá? De maneira uniforme. E esse trabalhador, ele não pode conseguir bater a meta muito facilmente. Tem que ser uma situação extraordinária, acima do ordinariamente esperado por aquele trabalhador. Se o cara bate a meta todo dia, todo mês, se é muito fácil para ele bater a meta, isso não é prêmio, né? Está sendo disfarçado como prêmio, mas não é prêmio, né? Isso tem natureza salarial. Então, para uma empresa estipular um prêmio, ela tem que botar qual é a meta mínima e colocar, ó, você tem que vencer essa meta. Acima do vencimento dessa meta, ultrapassando essa meta, eu posso pagar um prêmio para você, tá? Ou individual ou coletivamente, certo? Prêmio, quando ele é prêmio mesmo, real, verdadeiro, ele não tem natureza salarial, então ele não se integra na base de cálculo, não serve para FGTS, para INSS, para férias, para 13º salário, não serve para nada, tá? É só um valor que o empregado ganha, aí a gente diz que tem natureza indenizatória, né? Ajuda de custo e diárias para viagem também não tem natureza salarial, é só natureza indenizatória. A ajuda de custo é aquela que eu disse para vocês, quando o empregado é removido, sai de Teresina, por exemplo, e vai morar em definitivo em Parnaíba, tá? Aí ele ganha ajuda de custo, ganha uma vez e tem natureza indenizatória, e ela é ajustada, o valor é ajustado, acordado entre empregado e empregador. Diárias é quando o empregado continua trabalhando em Teresina, mas ele sai fazendo viagens em nome da empresa. Vai ali e volta, rapidinho ele volta. Passa 2, 3, 4 dias, 5 dias, 10 dias e volta. E a empresa vai pagar o valor da diária, o valor do deslocamento, o valor do tempo que ele ficou para fora da cidade que ele mora. Enfim, ele está gastando mais com hospedagem, está gastando com alimentação, com transporte, não é o local que ele mora, tá? Habitualmente, então, tem que se pagar essa chamada diária, tá certo? Outra verba de natureza não salarial é chamada participação nos lucros e resultados na empresa, chamada PLR. Primeiro, a empresa tem que ter lucro. A empresa que tem algo positivo, ou seja, lucro, ela pode, se ela quiser, dividir parcela desse lucro com seus empregados. Então, por exemplo, os bancos, via de regra, têm nos acordos coletivos a PLR, né? E os bancários são muito incentivados a bater metas, para quê? Para que no final de um certo período venha ganhar a PLR, participação de lucros e resultados. Então, primeiro tem que ter lucro, segundo, para se ganhar a PLR, tem que ser mediante acordo ou convenção coletiva. E terceiro, a PLR é paga uma única vez ao ano. Tá? Pode ser paga em até 2 prestações, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre de cada ano. Mas é pago uma única vez em decorrência do resultado do ano anterior. Tá? É sempre dessa maneira. Então, não tem natureza salarial, precisa de um acordo coletivo e depende, e só pode ser pago por uma vez ao ano em 2 parcelas, uma no primeiro e outra no segundo semestre de cada ano. Já o Vale Transporte também não tem natureza salarial e ele serve para o empregado fazer frente aos gastos com o transporte público, né, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Tá? Agora, esse valor ele pode ser pago pelo empregador completamente, mas como ele pode ser pago também uma parcela pelo próprio empregado. Então, a parcela que exceder a 6% do salário básico do empregado, aquela parcela do Vale Transporte é paga pelo empregado, tá?
Então, esse custo ele é dividido, às vezes, entre empregado e empregador, por mais esse motivo, né, já que o empregado está pagando, ele também não tem natureza salarial, e a própria lei já diz isso. Existe uma parcelinha interessante no direito empresarial, né, chamada Stock Options. Stock Options é uma espécie de compra, tá, de ações. Então, imagine aí, você trabalha numa empresa SA, né? Ela negocia as suas ações na Bolsa de Valores. E ela pode dizer, olha, eu tenho aqui tantos funcionários que atingiram a meta, enfim, eu quero pagar, eu quero entregar para esses funcionários uma quantidade de ações para eles, né? Para eles se incentivarem. Aí eles batem a meta, cumprem aquela necessidade empresarial e no final de um certo período a empresa vai lá e entrega um X de ações para essas pessoas negociarem, ficar, enfim, façam dessas ações o que vocês quiserem, né? Então, muito tempo se discutiu na doutrina se isso era natureza salarial ou não, e chegou ao consenso hoje que tem natureza mercantil, não tem natureza salarial, tá? Então, não serve para efeito de 13º, férias, INSS, enfim, ele é uma natureza mercantil não salarial. É um agrado, né? É um extra que o patrão está dando ao empregado nessas situações de empresas SA que negociam suas ações, né? Compra e venda de ações na Bolsa de Valores. Tá? Chegando ao último item, ao último tópico dessa aula, nós vamos ter a equiparação salarial. O que é a equiparação salarial? É você promover a isonomia de salário entre funcionários que trabalham de maneira equivalente. Tá? Então, o que diz o artigo 461 da CLT? Diz o seguinte, se eu tiver 6 situações, se essas 6 situações aparecerem ao mesmo tempo, o empregado terá direito a receber o mesmo valor do salário do outro. Tá? Então, vamos supor que eu tenho 2 empregados, né? O João e o Luiz trabalhando no mesmo setor da empresa, fazendo as mesmas funções. Só que o João ganha 3 mil e o Luiz ganha 5. A gente tem que se perguntar, isso é legal? A lei permite isso? Tá? Então, o que a CLT diz? Ela diz o seguinte, se os empregados trabalharem para o mesmo empregador, trabalharem no mesmo estabelecimento comercial, ou seja, na mesma loja daquela empresa, tá? Se eles trabalharem na mesma função, aí a gente já está desconfiando que esses caras têm direito ao mesmo salário, mas ainda faltam mais 3 itens, tá? Se eles trabalharem com a mesma produtividade, se eles trabalharem com a mesma perfeição técnica, já temos 5 itens, precisamos do 6º. E se eles trabalharem para o mesmo empregador em um prazo de contratação que não é superior a 4 anos e trabalham naquela mesma função em um prazo que a distância que um começou na função e o outro naquela função não seja diferente de 2 anos, ou seja, eu tenho 6 itens. Se eu tivesse 6 itens acontecendo, esse empregado terá direito a uma equiparação salarial, ou seja, o João, se tiver todos esses 6 itens, passará a ter direito a ganhar não mais só 3 mil, mas tem que ganhar igual ao Luiz, que ganha 5 mil. Vamos explicar cada um desses 6 itens. O que coloca aqui na letra A? Vamos lá. Trabalho para o mesmo empregador. Fácil, não precisa explicar. Mesmo estabelecimento empresarial, ou seja, na mesma loja, no mesmo local. Não precisa ser na mesma sala, tá, gente? Eu posso ter um estabelecimento comercial de 1.000 metros quadrados. Um trabalha na recepção, outro trabalha lá na outra ponta. Não tem problema nenhum, certo? Não precisa ser na mesma sala, no mesmo ambiente. Só precisa ser no mesmo estabelecimento comercial. Trabalham na mesma função, ou seja, tem funções idênticas, tá? Eu vou pular aqui a letra D, vou aqui para a letra E. Exercem com a mesma produtividade. O que é produtividade? Produtividade é a média de produção. Eu posso ter um empregado que trabalha fazendo 30 peças no dia, 20 no outro, aí trabalha 40, faz 40 no outro, ou seja, a média é que ele trabalha 30. Isso aí nós chamamos de produtividade, ele mantém a sua média, tá? E com a mesma perfeição técnica. O que é perfeição técnica? É trabalhar com a mesma característica, tá? Você trabalha com o mesmo primor. Não é porque um cara tem nível superior e o outro só tem um nível de escolaridade de ensino médio que não vai haver a mesma perfeição técnica. Por quê? Porque às vezes aquela atividade, a pessoa não precisa ter nenhum tipo de escolaridade. Qualquer pessoa faz aquela atividade.
tá? Então tem que ser a mesma perfeição técnica, o mesmo primor, o mesmo capricho em fazer. O que diz aqui a letra D? Precisa também ter diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não superior a 4 anos e diferença de serviço na função não superior a 2 anos. Então, vamos explicar melhor o que é isso. Diferença para o mesmo empregador. Vamos supor que o João, né, o mesmo exemplo, João Luiz, né? O João entrou na empresa no ano de 2010, certo? E o Luiz entrou na empresa no ano de 2014. Olha só, João entrou em 2010 e o Luiz em 2014. Tem um tempo de empresa maior do que 4 anos? Não, não tem. Olha lá. Mas o João, quando entrou, ele entrou para fazer a função a função mais básica dentro da empresa, tá? E o Luiz, quando entrou, já entrou numa função que não era básica, era 2 acima da função básica. E eles ficaram trabalhando, né? Um trabalhou 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, beleza. E o João, tá? E o outro ele começou em 2010, 2011, tá? Até que um belo dia, o Luiz foi para uma função de gestão dentro da empresa, tá? E o João só foi para essa função um tempinho depois. Então eu tenho que medir qual é esse tempo que um entrou na função equivalente a outro. Se essa diferença na função for até 2 anos e o tempo de casa que eles entraram dentro da empresa, melhor falando, for inferior a 4 anos, tá? Ou até 4 anos, então João e o Luiz, ou seja, paradigma e paragonado, têm direito ao mesmo salário. Tem direito, portanto, à equiparação salarial, certo? Então, eu tenho que ter esses 6 itens para que necessariamente esse empregado tenha direito à equiparação salarial. Porém, vamos aqui, existe uma situação que, se ela acontecer, nenhum empregado vai ter direito à equiparação, que é quando existe quadro de carreira ou uma norma interna na empresa ou uma norma coletiva que cria um plano de cargos e salário. O plano de cargos e salário, ele sempre vai colocar situações objetivas, tá? Dizendo como é que você vai crescendo dentro da empresa. Uma vez aquela situação objetiva ocorrendo, automaticamente o empregador tem que dar a ascensão funcional. Se eu tiver quadro de carreira organizado, ou plano de cargos e salários organizado dentro da empresa, pode ter aqueles 6 itens, mas eles não vão mais funcionar. Por isso que eu chamo esse plano de cargo e salário de requisito negativo. Porque se ele existir, eu tenho que seguir à risca aquele plano de cargo e salário. Então, o empregado, para subir de um degrau para outro dentro daquela minha empresa, ele tem que ter, no mínimo, 2 anos em cada degrauzinho, em cada função, ele tem que ter cursos, ele tem que ter um mínimo de comparecimento dentro da minha empresa, enfim, eu vou criando requisitos objetivos, tá? Então, tem que ser, se a empresa tiver, o empregado tem que observar o que diz esse plano de cargos e salários, tá? E a promoção, elas podem ser feitas por merecimento ou por antiguidade, certo? Ou por apenas um desses critérios. Veja, eu posso ter critério objetivo dizendo, olha, o empregado vai ascender dentro da empresa por merecimento e antiguidade, ou só por merecimento, ou só por antiguidade. Não tem problema, é o empregador que está livre para escolher como é que ele vai fazer para que seus empregados cresçam dentro da empresa. Por fim, se for comprovada que existe essa diferença salarial entre empregados da mesma empresa por um motivo de discriminação de sexo ou de etnia, certo? Porque um tem cor branca e o outro é pardo, um é negro, o outro é branco, um é homem, o outro é mulher, tá? Se o juiz descobrir isso em um processo judicial, ele manda pagar uma multa no valor de 50% do teto máximo do regime de previdência social para o empregado. Esse pedido não precisa nem estar na petição inicial, o juiz já manda pagar a multa, certo? Hoje seria algo em torno de R$ 3.000, aproximadamente, o valor dessa multa, se o juiz descobrir isso daí, tá certo? Gente, era o que eu tinha para falar para vocês sobre
salário e remuneração. Como eu disse, é um tema, como eu já disse no início das aulas com vocês, é um tema grande, é o segundo maior tema que a gente vai ver esse semestre. O primeiro a gente já passou, que foi jornada de trabalho. É um tema grande, tem alguns detalhes importantes. Eu gostaria muito que vocês fizessem uma revisão nos livros também, tá? Pegasse aquelas atividades que eu passei para vocês, várias, dezenas de questões, resolvesse, porque a partir dali vai se gerando dúvidas e aquelas questões também vão valer parte da prova de vocês, ou seja, parte da avaliação de vocês, tá? Forte abraço, bom estudo, qualquer coisa eu posso tirar dúvida lá pelo Edmodo ou pelo WhatsApp, tá bom? Fica à disposição. Até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer. Um abraço.